Pietra, você ficou com alguma, não digo sequela, teve algo que toda essa história tua te afetou, que você ainda sofre, ou de condição de saúde, ou alguma coisa que você ainda tem alguma dificuldade? Condição de saúde, recentemente eu fiz os exames, né? Então, segundo meus exames, eu ainda sofro de desnutrição. Então, dos meus exames, eu ainda não estou totalmente recuperada, assim, nessa parte. E também de amenorreia, ainda sofro de amenorreia. E estou investigando agora alguns problemas no fígado, que eu vou fazer os exames ainda para saber melhor. Então, também perca de cabelo, excesso de pelos, né, no braço, que inclusive já tem diminuído bastante. Mas eu tento focar nas coisas que melhoraram, assim. Eu percebo que eu já tenho bastante energia agora, né? Tanto para poder falar, quanto para poder sair do quarto e falar com as pessoas da minha família. As coisas normais, assim. Inclusive ontem eu estava assistindo alguns vídeos antigos meus que eu via que eu fui fazendo uma coisa simples, assim, de a gente conversar na sala, de eu segurar o meu sobrinho. E eu lembro de eu estar fazendo um esforço enorme para simplesmente estar ali sorrindo para aquelas pessoas, que eu estava totalmente sem energia, simplesmente segurar o meu sobrinho para tirar uma foto. E aí hoje eu consigo fazer essas coisas com muito mais vitalidade, sabe? Fazer uma brincadeira na academia, chegar lá, sentar totalmente cansada e sair de lá totalmente exausta. São várias coisas assim, principalmente a vitalidade. Mas uma sequela que eu ainda tenho hoje é a dificuldade de me alimentar, porque ainda é um momento um pouco tenso para mim, que eu ainda tenho que pensar muito, ainda tenho que focar, pensar muito no meu objetivo, ficar lutando para ressignificar aquele momento, que é um momento que é uma parte do meu treino para mim poder conquistar meu objetivo. E ainda fica mais difícil quando não é uma comida limpa, né? Vamos dizer assim, algo que está exatamente calculado que eu faço todos os dias, como por exemplo a refeição livre. Porque são coisas que eu fiquei muito tempo sem comer. Tanto que quando eu fui para São Paulo, eu consegui comer pizza, né? Depois de 3 anos, que agora toda refeição livre está sendo depois de muito tempo. Então no meu aniversário, acho que foi, eu comi bolo depois de 4 anos, agora eu comi pizza depois de 3 anos. O hambúrguer, quando eu comi, que foi a minha primeira refeição livre, acho que fazia também 3 anos. Então, são essas primeiras vitórias, e quanto mais vezes eu for fazendo elas, mais fácil vai ficando. E Pi, você falou que tem essas dificuldades até hoje. Existe algum acompanhamento com algum psicólogo para melhorar essa parte que você ainda tem dificuldade? Então, é muito indicado, né, um psicólogo, tanto que eu deveria fazer esse acompanhamento, mas eu não faço. Até porque eu sinto que eu tenho um. Eu prefiro, eu particularmente, isso não é indicado, né, para as pessoas que sofrem com isso, mas eu particularmente prefiro lidar comigo mesma, porque eu sei os pensamentos que eu tenho e os pensamentos que eu preciso ter para lutar contra esses pensamentos que eu mesma tenho, que é uma coisa muito difícil, né, de se explicar assim, que no caso um psicólogo te ajudaria com isso. Mas eu sei o pensamento que eu tenho, porque eu tenho e o que eu tenho que pensar para lutar contra ele. Então eu prefiro fazer eu mesma sozinha na minha cabeça, que vai ficar mais fácil do que eu ter que explicar para alguém o que eu sinto e às vezes esperar essa resposta da outra pessoa, e às vezes sofre o risco de eu não escutar essa resposta, mas principalmente porque eu acho que eu acabei criando um certo trauma, assim, pelo tratamento que eu sofri, que eu tive, que foi um tratamento de choque, que antes eu não falava com tanta propriedade que isso foi um tratamento errado, porque eu não tinha tanta certeza que foi. Mas quando eu fui para São Paulo, eu tive o privilégio de passar por uma consulta com o Paulo Musi. Inclusive vai sair vídeo no canal daqui a alguns dias. É. E a Roberta, né, que é a esposa dele, é Maravilhosa, inclusive. maravilhosa. Inteligentíssimo. Ela é especialista em transtornos alimentares. E ele me disse que ele realmente tem contato com o pessoal do Ambulim ali. E ela também. E aí, quando ela foi para a Austrália fazer uma formação sobre isso, ela percebeu que realmente a forma como que eles tratam aqui no Brasil não é eficiente.
E conversando, por exemplo, com a Isa Pessini, com outras pessoas que também sofreram por isso, eu percebo que essa forma de tratamento também só prejudicou mais ainda essas pessoas. E aí, vendo isso, eu tenho mais um objetivo como profissional futuramente de mudar a forma como as pessoas que sofrem dessa doença são tratadas. Mas é bem importante, né? Você falou antes ali que hoje você ainda tem a amenorreia, para quem não sabe, quando a menstruação não vem. Então, por você ter uma alimentação muito deficiente em nutrientes, você tem toda uma alteração hormonal. Então, igual a Pietra falou, questão de queda de cabelo, tudo mais. E às vezes, assim, você tá numa rotina, fazendo isso tudo muito errado, né? Você não tem essa percepção do quanto isso impacta. E pra você ver, né, que a Pietra já fez o tratamento, ela ainda se cuida, tá treinando e tal, e ainda o corpo dela não voltou ao normal. E assim, hoje acontece muito as pessoas diminuir, restringir muito drasticamente, sem acompanhamento, e não parar pra perceber o quanto isso pode impactar negativamente, né?